E aí pessoal, tudo bem? Então, estamos aí de novo, né? Hoje nós vamos fazer uma aulinha rápida, né? Como a gente tem feito aqui, algumas dicas sobre termodinâmica, que seria uma segunda ou terceira parte de termoquímica, que estuda principalmente o chamado ΔG. O ΔG é energia livre ou energia de Gibbs, ou Gibbs para alguns, que é uma sobra energética que vai ser usado pelo sistema. O que interessa para a gente é o seguinte: para que serve essa equação que diz ΔG é igual a ΔH menos T ΔS? Para que serve isso? Para que é usado isso a nível de Enem das faculdades particulares? Porque a nível de ITA e é outra história. Isso aqui o pau quebra, termodinâmica. Aqui não, aqui é tranquilo, certo? Veja bem, ΔG é energia livre ou energia de Gibbs? Vai dizer para a gente se a reação é espontânea ou não. ΔH é a variação de entalpia, a gente já aprendeu. Entalpia positiva, endotérmica, entalpia negativa, exotérmica. Temperatura sempre em Kelvin. E a entropia, que é o ΔS, é o grau de desordem do sistema, perfeito? Tudo bem? Aonde é que nós temos maior desordem no sistema? No estado sólido, líquido ou gasoso? Aonde as moléculas estão se movimentando mais, vibrando mais, é no estado gasoso, certo? Por isso que aqui o grau de desordem é maior. Isso é entropia. Já o ΔG, ele mostra o seguinte pra gente: toda vez que o ΔG der positivo no resultado final, porque a reação não é espontânea, ela não acontece naturalmente. Toda vez que o ΔG for negativo é porque a reação é espontânea, ela acontece naturalmente. E toda vez que o ΔG der igual a zero, ela está no equilíbrio. O que é equilíbrio na química? É quando a reação que vai, ou seja, a reação direta, é igual à reação que volta. Quando as velocidades ficam iguais da reação direta e da reação inversa, você tem um equilíbrio químico. Aí você vai aprender equilíbrio químico. No equilíbrio químico, você não tem mais alteração das concentrações do reagente e do produto. As duas velocidades se tornam iguais. Toda vez que isso acontecer, a variação de ΔG, que é energia livre ou energia de Gibbs, vai ser igual a zero. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo, que é o que interessa para a gente, é um exemplo de como isso funciona. Eu peguei uma reação a 25 graus Celsius, que é a reação do N2O, dando N2 mais meio de O2. Disse que o ΔH vale menos 19,5 kcal por mol, que o ΔS vale 18 cal por Kelvin mol, é essa a unidade dele, por Kelvin mol. E nós queremos calcular o ΔG e dizer se a reação é espontânea ou não. Beleza? Tudo bem. O que você não pode esquecer é o seguinte: primeira coisa, o ΔH, se você olhar lá em cima, ele foi dado em quilocal. E o ΔS foi dado só em cal. Certo? Isso é uma característica do ΔS. Ou ele é dado em cal ou em joule. Ele não é quilocal ou quilojoule. Então você tem que ter muita atenção para transformar esse ΔS, que é 18, tá vendo aqui, ó? Ele está como 18, ele vai para 0,018, porque ele foi dividido por 1000. Tudo bem? Outro detalhe é que o ΔH tá certo, tá ok. Esse foi dado, ele vale menos 19,5. O ΔS, então, nós dividimos por 1000. E a temperatura ela tem que ser em Kelvin. Nós temos que somar aquele valor que está em graus Celsius com 273. Então 25 mais 273 dá menos 200, dá 298. Esse menoszinho que está aqui é da fórmula. Esse menos que está aqui é do ΔH. Aplicando tudo isso, nós vamos achar então um ΔG de menos 24,86. Essa reação vai ser espontânea ou não? Espontânea. Toda vez que o ΔG for negativo, essa reação vai ser espontânea. Então eu explico aqui para você tudo direitinho, que tem que ter cuidado porque a temperatura é sempre em Kelvin, e ter cuidado com o ΔS, porque nós precisamos transformar em quilocal. Por isso que nós temos que dividir por 1000, e ele foi dado só em cal. Perfeito? Então esse seria um primeiro exemplo de como é que funciona o cálculo de ΔG. Só ter o cuidado com a temperatura e com a entropia das unidades que elas vão ser dadas.
na hora de fazer essa continha. Uma segunda forma que isso pode cair é quando você tem uma situação que você precisa saber a que temperatura aquela reação vai ser espontânea ou não. Então foi dada a reação aqui, I2 mais Cl2 dando 2GCl. A partir de que temperatura essa reação vai ser espontânea? Então foi dado o ΔH e foi dado o ΔS. De novo, o ΔS está em cal, não está em quilocal. Substituímos o seguinte: para que essa reação seja espontânea, o ΔG tem que ser menor do que zero. Então toda aquela expressão que nós aprendemos tem que ser menor do que zero. Substituímos o ΔH, substituímos o ΔS já dividido por 1000, menor do que zero. Nós vamos chegar a uma situação onde menos T vezes 0,037, que é o valor de ΔS dividido por 1000, é menor do que menos 8,4. O que você faz quando você tem menos e menos numa equação? Você multiplica por menos 1. Quando eu multiplico essa expressão por menos 1, eu tenho que inverter esse menor, que passa a ser maior. Perfeito? Passei o 0,037 que estava multiplicando, eu passei ele dividindo. Então a temperatura tem que ser maior do que 227,2 Kelvin, porque a temperatura ela já vai ser calculada em Kelvin, porque toda a expressão do ΔG ela é dada em Kelvin, ok? Porque o ΔS ele é em cal/Kelvin mol. Tudo bem? Então essa seria uma segunda forma. Então o mais provável numa prova é nem se cobrarem isso dentro da química, perfeito? Não estou falando lá dentro da física, isso é outra história. Dentro da química vai ser para calcular o ΔG e dizer se ele é espontâneo ou não, como no primeiro exemplo, ou dizer a partir de que temperatura a reação é espontânea ou não. Esse trabalho vai ter que ser feito usando sempre esse menor do que zero, maior do que zero, se tiver no equilíbrio igual a zero, uma expressão matemática, e ter cuidado na hora de multiplicar por menos 1, em que o menor precisa ser convertido a maior e vice-versa. Tudo bem? Esse seria um segundo cálculo de ΔG. Perfeito? Uma outra colocação também sobre essa situação são essas tabelinhas. Eu não gosto muito disso não, eu prefiro fazer a conta, cada situação diferente você dizer se a reação vai ser espontânea ou não, né? Essas avaliações que estão aqui, ó, se o ΔH for positivo, o ΔS for negativo, ok? Essa expressão der negativo, a reação vai ser espontânea. Se o ΔH for negativo, o ΔS for positivo, o resultado dando negativo, o processo vai ser espontâneo. Aí você vai ter que ver quem é maior, quem é menor, né? Se lá na expressão, na hora que você fizer o cálculo, quem é que vai definir esse sinal positivo ou negativo. Você tem a expressão aqui. Se o resultado disso daqui prevalece sobre isso, se os dois forem negativos, se o ΔS for positivo ou negativo, são várias as possibilidades. Você vai encontrar muito isso nos livros de química. Não se prenda muito a isso daqui. Faça a sua conta. Faça a sua conta e defina se toda vez que o ΔG for positivo, não tem exceção, a reação vai ser não espontânea. Toda vez que ele for negativo no seu cálculo, ela vai ser espontânea. E toda vez que o ΔG der zero, ela vai estar no equilíbrio e você vai ter várias as possibilidades. É isso que ele coloca aqui, ok? É isso que eu coloquei aqui para você, só para você olhar, dar uma olhadinha nessa tabelinha e refletir um pouco, sem perder muito tempo com isso. Ok, pessoal? Valeu, um abraço. Vou voltar depois com vocês. Vou colocar mais uma aulinha aí, que é uma aulinha de soluções, coeficiente de solubilidade. E tem duas listas extras de exercícios, uma lá no site do Apvix, uma lista de exercícios extras aí no site do Plural. E eu vou colocar mais uma listinha, que vai ser de coeficiente de solubilidade e de termodinâmica, ok? Termodinâmica não tem na apostila de vocês, pelo menos eu não achei na parte de química. Então eu vou colocar uma listinha dentro do site do Plural. Mas você não precisa nem procurar no site do Apvix não, no site do Plural mesmo vai estar. Para você tentar resolver todas as minhas listas, tem gabarito e resolução. Ok? Precisando de mim,
me manda um e-mail ou me manda um zap aí que eu estou à disposição de vocês. Valeu, um abraço.